A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje é Jesus no Antigo Testamento, as profecias sobre a vinda do Messias. Mas antes de começar a bênção, já deixe sua curtida, se inscreve no canal, habilita o sininho, comenta para não perder a bênção, amém? Existem inúmeras referências sobre Jesus no Antigo Testamento, de modo que certamente podemos dizer que todo o Antigo Testamento testifica de Cristo. Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, após a queda do homem, encontramos a promessa sobre aquele que esmagaria a serpente. Depois, quando Deus fez um pacto com o patriarca Abraão, prometendo bênçãos sobre sua descendência, tal pacto e promessa estavam diretamente ligados à vinda e à obra redentora do Messias. Aleluia! Ele é o grande descendente de Abraão, pelo qual todas as nações são abençoadas. Até quando mesmo Abraão recebeu ordem para sacrificar seu filho Isaque no Monte Moriá, Deus proveu um cordeiro para substituir o menino. E claro, aquele cordeiro era um símbolo de Cristo. Mais tarde, quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito para que o povo fosse libertado, Moisés recebeu instruções da parte de Deus para a celebração da Páscoa. E sob a luz do Novo Testamento entendemos que a Páscoa apontava para o próprio Cristo, nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, fala de Cristo, o último livro, isto é, o livro de Malaquias, igualmente aponta para o Salvador. Santo é o nome de Jesus. O profeta Malaquias profetizou sobre a obra de um mensageiro que o Novo Testamento revela ser Jesus, bem como sobre a pregação do Evangelho, que se haveria de se espalhar pelo mundo. A profecia de Malaquias foi tão específica que contemplou inclusive o arauto que prepararia o caminho para o Messias, ou seja, o profeta João Batista. Até mesmo a expressão "eu serei seu Deus", que é muito comum no Antigo Testamento, sendo aplicada em diversos contextos, em última análise encontra seu cumprimento final na pessoa de Cristo. O Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. Na verdade, todo o Antigo Testamento, seja por promessas, pactos, repreensões ou mesmo símbolos, aponta para o Messias prometido. O Antigo Testamento fala sobre aquele que haveria de cumprir o maravilhoso plano de redenção. Certamente, a passagem do Antigo Testamento mais conhecida acerca de Jesus é Isaías 53, onde o profeta Isaías profetiza acerca do servo sofredor. Mas essa é apenas uma de tantas outras. O próprio Isaías também profetizou que o Messias, ou Emanuel, nasceria de uma virgem. Ele ainda disse que seu nome seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O profeta Miqueias, por exemplo, profetizou que o Messias nasceria em Belém. O profeta Ageu também falou acerca da restauração da linhagem de Davi, uma promessa que encontra seu cumprimento final em Jesus. Até mesmo o templo, que recebe grande destaque no Antigo Testamento por ser o local onde a presença de Deus se revelava de maneira especial, é uma figura que aponta para Cristo e sua igreja, visto que ele é o templo final e sua presença hoje habita em sua igreja. Também o profeta Daniel teve uma visão em que viu um como filho do homem, o qual recebeu todo o domínio e poder para reinar para sempre. Aqui vale lembrar que o Filho do Homem é a principal autodesignação de Jesus no Novo Testamento. O Novo Testamento usa o Antigo Testamento para falar de Jesus. O próprio Jesus, durante seu ministério terreno, deixou claro que o Antigo Testamento aponta para ele. Certa vez, Jesus censurou judeus religiosos que diziam examinar a Escritura, mas não percebiam que eles testificavam dele, e ainda mais diretamente declarou que todo o Pentateuco, isto é, todos os livros de Moisés, testemunham sobre ele. Talvez a passagem dos evangelhos mais significativa nesse sentido é aquela registrada pelo evangelista Lucas, que narra o episódio dos 2 discípulos que andavam no caminho de Emaús. Naquela ocasião, Jesus repreendeu os 2 discípulos. Ele disse que eles eram necios e tardos de coração para crer no que os profetas disseram. Então, começando por Moisés e por todos os profetas, ele explicou-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Depois, no mesmo capítulo 24 de Lucas, Jesus ainda declara: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Ao escutarem isso, o entendimento dos discípulos se abriu e eles compreenderam as escrituras. Aqui é importante entender que a informação de que eles compreenderam as escrituras significa que eles
entendendo que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo e sua obra de redenção, isto é, o próprio Cristo é o centro do Antigo Testamento, de ponta a ponta, incluindo tudo o que Moisés, os profetas, os cronistas, os salmistas escreveram. Os apóstolos, ao escreverem suas epístolas neotestamentárias, fizeram uso maciço das Escrituras, justamente por perceberem, com a inspiração do Espírito Santo, que o grande propósito do Antigo Testamento é falar de Cristo. Podemos mencionar aqui algumas passagens que exemplificam isto. Em Romanos 15:3, o apóstolo Paulo cita o Salmo 69, versículo 9, como um salmo que se refere a Jesus. Também escrevendo aos cristãos de Corinto, ele afirma que em Cristo se cumpre todas as promessas de Deus. O mesmo apóstolo, ao escrever ao Timóteo, afirma que o Antigo Testamento é eficaz ao revelar a verdade acerca da salvação pela fé em Cristo. O escritor do livro de Hebreus também utilizou o Antigo Testamento para mostrar a legitimidade, superioridade e a perfeição do sacerdócio de Cristo. Um dos pontos mais explícitos sobre isso, ele recorre à figura de Melquisedeque e seu sacerdócio, como uma tipificação do sacerdócio de Cristo. O apóstolo Pedro igualmente escreveu que os profetas do Antigo Testamento profetizaram pelo Espírito de Cristo os sofrimentos e a glória do Messias, e assim apontaram para a salvação pela graça. Esse termo profeta indica todos os escritores da Bíblia. Além de toda essa referência, ainda vale lembrar que quando o Antigo Testamento registra teofanias, isto é, aparições de Deus, ou mesmo manifestações do anjo do Senhor que apontam para esse tipo de contexto, normalmente se entende que se trata de registro de manifestações pré-encarnadas da segunda pessoa da Trindade, visto que nunca ninguém viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai é o que revelou. Com isso fica mais do que claro que ao falarmos sobre Jesus no Antigo Testamento, devemos entender que não são apenas poucas palavras que falam sobre ele, mas que do começo ao fim das Escrituras testificam da pessoa de Cristo e de sua obra redentora. Aleluias.